Gostaria de agradecer ao Rodilson aqui com a gente, né? O Rodilson é um cara muito bacana, muito humano. A gente se conheceu esse ano e, através exatamente dessa confiança, a gente trilha uma jornada, né, de relacionamentos. E a gente tem que aprender a andar e a conviver bem com todos, até com os diferentes, né? Em todos os sentidos, né? A nossa vida é assim. Eu já tenho cabelo branco há muito tempo, acho que desde os 20 e poucos anos de idade, e eu estou muito honrado de estar aqui. Agradeço ao Seixas, né, pela iniciativa. Eu escutei um pouco antes de começar esse nosso encontro, né, nos ajustes. Ouvi muito bem a história de vida dele, muito bacana, muito significativa, um excelente currículo. A Camila, né, por estar liderando aqui conosco e ter essa inteligência de comunidades, que é uma coisa importante, né, para que a gente possa atrair com qualidade e ter uma conversão em quantidade de relacionamentos, mas que sejam relacionamentos duradouros, é isso que eu acredito. E eu sei que a maioria de nós somos visuais, sinestésicos e auditivos. Eu vou colocar aqui, dividir um pouco na tela com vocês, e óbvio, eu também tenho um amigo aqui, mas eu queria guardar um segredo sobre ele. E a gente está nos Estados Unidos agora, em Utah, não sei se vocês conhecem, aqui próximo de Nevada. Um frio danado lá fora, deve estar menos 8 graus ou menos 10. Neve, literalmente, aqui. E é muito bom estar nessa transmissão com vocês de diferença de fuso de 4 horas, menos horário de Brasília. Então, para nós aqui, ainda é cedo, ainda é tarde. São 3h11, para vocês aí, 7h11 da noite. Bom, deixa eu fazer essa divisão de tela para apresentar o que eu preparei para nós hoje. Deixa eu ver aqui, janela. Ok. Então, vocês estão vendo aí a tela? Acredito que sim, né? Ok? Agora sim. Sim, agora sim. Sim, estamos vendo sim. Perfeito, vamos lá. Vamos compartilhar aqui com vocês, né? Eu gostei muito da ideia, né? Encontro com heróis, encontro com heroes, porque todos nós temos uma história de superação, uma história de heroísmo, e muitos até não valorizam isso, né? Acabam admirando heróis sempre do lado de fora, né? Mas nunca se enxerga como um herói, um super-herói, diante de tantas diversidades, diante de tantas situações e cenários que a gente vive, desafiadores, ao longo da nossa vida. Eu acredito muito nisso. Nós somos seres universais, espirituais, vivendo uma experiência terrenal. Então, nós temos poder. Eu acredito que nós somos deuses em potencial. E uma coisa em comum que me atrai muito é que todos nós, como seres humanos, somos irmãos. Independente de cor, credo, religião, ideologia, gênero, todos nós somos irmãos e irmãs, né? E eu penso assim, com essa grandeza que eu aprendi desde cedo, falando um pouco mais aqui, avançando, o que vai ser o tema, né? Eu vou entrar e falar um pouco, muito brevemente, sobre quem eu sou, a importância disso, né? Do networking e do netweaving, que no Brasil tem sido um conceito novo, diante das rodadas de apresentações, de comunidades que eu participo, dentro da própria Board Academy, dentro de conselhos, que eu faço parte desde 1999, no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente sempre tem que pensar num jeito simples, prático, para potencializar resultados. Não adianta conhecer o termo, o que significam, se eu não vivo isso, se eu não transpiro isso, né, para as pessoas. E eu tenho umas ideias em relação ao que a gente pode estar discutindo aqui hoje, não para criar uma formalização, muito pelo contrário, mas para uma roteirização de como a gente vai dividir esse encontro. Mas como nós temos aqui um grupo seleto, eu adoro isso, esse bate-papo tenho certeza que vai ter uma entrega muito absurda aqui, muito forte, muita energia. Então eu vou falar um pouco aí sobre essa diferença entre network e netweaving, como a gente usa ele dentro do board de conselhos, na parte conselho deliberativo, administração, conselhos consultivos, e no dia a dia, até dentro do que vocês hoje fazem, né, na CRO Academy,
como vocês praticam isso, com as coisas que vocês realizam, com as pessoas que vocês tratam, com os negócios que vocês desenvolvem, com todas as metas e desafios que vocês têm que trafegar. Aí gera-se o que eu falo, né? Formas de a gente desenvolver isso inteligente, um plano de ação, que aí eu vou chamar a atenção de vocês para um estudo que a gente fez desde 2010, que tem sido aí uma resolução dentro dos gaps comunicacionais, relacionais e atitudinais, e as maiores dificuldades são comunicacionais com as pessoas, e a gente vai gerar uma interação em algumas considerações finais, ok? Falar um pouco aqui quem eu sou, né? Eu vou voltar aqui para uma outra tela e ver um pouco vocês aí, para ter uma coisa mais intimista. Eu costumo dizer que é CEO, mas eu que sou mais que trabalho aqui, né? Dentro da empresa. A gente trabalha pra caramba, né? Tem um monte de responsabilidade, um monte de acertos e um grupo de pessoas que confiam em você, que confiam em mim, né? Durante anos eu confio. Então, eu resolvi, dentro de uma linha do tempo, antes o nome era Fator, perdão, antes o nome da empresa era Grupo Sinergia Mais. Eu acreditava demais nisso. Depois a gente vai transitando e vai crescendo, e eu falei, bom, o primeiro foi Fator Business, 1999, era um homem carregando uma mala de negócios. Então, vou falar brevemente aqui sobre quem eu sou para vocês. Eu tive uma mãe e eu acabei perdendo ela quando eu tinha 11 anos de idade. E ela era portuguesa, né? Por isso o sobrenome Pedreira vem de Portugal, né? Eu tenho um nome genealógico, depois eu posso falar isso para vocês. É muito interessante como as famílias portuguesas têm uma cultura em comum, né? De dar nome de príncipes para os filhos. O meu é Newton Antônio Pedreira Serafim de Souza, e Serafim com PH. Newton, nome do pai, Antônio Pedreira, o pai da mãe, Serafim de Souza, o pai do pai. Imagina essa loucura, né? O meu irmão é Newton Alexandre Pedreira Serafim de Souza. O meu pai é Newton Carneiro e minha mãe Nilza Pedreira, falecida. Aí eu pergunto para vocês qual é o nome da irmã. Se um é Newton, o outro é Newton, o pai é Newton e a mãe é Nilza, qual é o nome da irmã? Já para ter uma primeira interação aqui. O que vocês acham? Alguém tem uma ideia? Maria. Maria? Era quase isso. Bianca Cristiane. Então, vocês veem como é que é um paradigma, né? A gente já recebe um paradigma genealógico quando começa na vida, né? Então, eu decidi que do meu nome, num acerto com o meu irmão, eu vou me chamar Newton Pedreira, você fica conhecido como Newton Alexandre Pedreira, né? Eu sou carioca, tenho 50 anos, casado. Eu vou ser avô agora no ano que vem, final de fevereiro, início de março. A minha filha mora nos Estados Unidos. Eu tenho um genro americano, mas é um querido. Então, tenho um filho em Curitiba morando hoje, com 20 anos de idade, e tem uma pequena que nasceu em São Paulo, com 11 anos de idade. Já sou casado, já passou a marca de 27 anos, e a gente tem negócios, né? Tanto eu como a minha sócia esposa, a gente tem negócios desde 1999, no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, é um orgulho muito grande quando eu falo que pessoas são meu oxigênio. Pessoas são meu oxigênio que para algumas pessoas são gás carbônico, concordam? Nossa, são insuportáveis lidar com pessoas que me tiram do sério. Nossa, como me aborrece, como tem um nível de toxicidade, né? Absurda, são tóxicas, elas tentam puxar uma hora a outra o tapete. A arena corporativa, que eu vivo já há muitos anos, tem me ensinado muito como lidar com determinadas situações e por que as pessoas agem de uma forma que não deveriam. Então, eu desde cedo, quando eu comentei com vocês, ela faleceu e eu tive um grande aprendizado com ela, com a minha mãe. Ela era muito religiosa e ela sempre me ensinava a nunca dizer amém sem saber exatamente o que as pessoas estavam dizendo, né? Que significa assim seja. E eu aprendi muito e ressignifiquei a minha vida pensando como de verdade eu poderia ajudar pessoas. E eu descobri o caminho da venda desde o início. Eu já vendi muitas coisas, né? E eu, assim, no Rio, quando eu tive boas oportunidades, além de seguro, eu vendi páginas amarelas, para vocês terem ideia. Bom, eu não vou perguntar a idade aqui, porque se falar a gente acaba revelando, né? Eu já falei a minha.
mas eu passava a vender os guias de páginas amarelas no Rio de Janeiro, Seixas, num sol escaldante, que a minha área era a Zona Sul. Então, eu trabalhava do Leme à Barra, fazendo a visitação, com Guia Nacional de Vendas. E eu tive uma ideia, uma sacada naquela ocasião, de tanto andar de terno, se reunir no centro, ir para a área, fazer as visitas. Eu falei, pô, eu estou perdendo uma oportunidade aqui, andando, fazendo amizade, relacionamento nos lugares. Eu olhei o guia, daquele tamanho, o Guia Nacional. Eu falei, cara, por que a gente não faz um guia de bairro, cara? E aí eu tive a ideia, fiz um boneco e comecei a vender na região, mapeando, falando, ó, vai ter um lançamento, tinha nada. Eu depois conversei com o pessoal de marketing e aí eu tive um pioneirismo fazendo isso com guias de bairro. Depois ficaram usuais, e depois o pessoal colocando CD, enfim, a coisa depois foi para online e acabou, né? A páginas amarelas no Brasil. Mas eu tive uma experiência de vendas absurda, né, como um vendedor raiz, entendendo o que eu poderia aproveitar em vez de reclamar das situações, mas como eu deveria oportunizar o meu tempo e aumentar o meu elo de relacionamento com as pessoas. Porque cada visita eu gerava recomendações qualificadas. Isso no network é super importante quando você faz de uma forma estruturada. Enfim, isso é um pouco do que eu faço. Gosto de trabalhar com pessoas, gosto de lidar com pessoas e resolver determinadas situações, até mesmo que ocasionem atritos. Então, esse sou eu, Newton. Enfim, deixa eu falar mais um pouco aqui do que o que se tem, né? Quando a gente pensa nessa questão do networking. Eu queria iniciar inicialmente com ele. É uma rede invisível, e desde que a gente nasce, ela existe. Né? Desde os primórdios da humanidade, existe networking. E essa rede está em cima de nós, gerando conexões o tempo inteiro. E eu costumo até perguntar para as pessoas quanto tempo existe a internet? Quanto tempo? E a maioria me diz, não, desde o ano 2000 para cá, tal. Não, ela existe desde os primórdios da humanidade. Não é uma descoberta extraterrestre. As pessoas pararam, analisaram individualmente em grupo, elas se conectaram e elas descobriram coisas incríveis de como podem aumentar o poder de conexões. Inclusive, dentro disso, estudando o tema, né, debruçando no tema, eu comecei a perceber o seguinte, bom, se eu consigo conectar pessoas e eu consigo organizar isso de uma forma estruturada e estratégica, eu consigo aumentar tanto o meu ganho, né, como resultado, como eu posso ajudar muitas pessoas gerando intermediação. Esse é exatamente o efeito ponte no meio de tudo isso. E tem um filme dos anos 80, eu estava até comentando aqui um pouco no início, né, com o Seixas e com a Camila, antes de vocês estarem aqui, que é A Corrente do Bem. Vocês já viram esse filme? Já passou na sessão da tarde. Esse filme é do ano 2000. A maioria de vocês já assistiram esse filme aqui. O pessoal pode interagir, tá? Apesar de eu botar a interação lá no final, como eu fiz ali no início, a gente pode interagir aqui. Quem já viu esse filme? Eu me recordo, mas eu já vi, mas eu confesso que eu não recordo o cerne da questão. Se você puder explicar. É? Então, bacana. Eu não só lembro do filme como é o primórdio da primeira pirâmide, só que ao invés do pessoal fazer pirâmide financeira para o mal, o cara fez para o bem, né? Lembrei, mas não me lembro do filme, sim. Bacana. É praticamente o Telex Free do bem. É isso aí. Então, o Kevin Spacey, que era o professor de estudos sociais do garoto aí, ele lançou um desafio, né, de como alguém poderia criar alguma coisa inovadora, um projeto, né, uma coisa que fosse disruptiva e que pudesse unir pessoas, que pudesse realmente trazer valor à sociedade. E o garoto teve essa ideia, né, de fazer conexões verdadeiras com pessoas para que ele pudesse o quê? Aumentar o poder do bem. Então, fazendo uma boa ação para alguns, ele podia multiplicar isso em rede. Então, isso chamou a atenção do professor, né, de estudos sociais, que desenvolveu esse tema em conjunto, e esse é o enredo do filme. Mas o mais interessante é isso. Nós, hoje, se abrirmos a nossa rede de contatos, até pelo celular, que está tudo na palma da nossa mão, a gente vê um número absurdo de contatos que a gente tem, ou eles dentro do teu mercado X,
ou Y ou Z, se a gente puder colocar essas nomenclaturas. O meu X é o direto, pessoas do meu relacionamento, contato direto, próximo. Tenho meus amigos e amigos dos amigos e pessoas que eu nunca conheci. A gente tem um LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram, tem várias redes de conexão no mundo. E muitas vezes a gente não consegue, e a nossa parte é muito limitada para ter conexões com a maioria dessas pessoas dentro do nosso elo. Então, o que me atrai muito forte no filme é como o poder do networking, associado ao netweaving, faz com que eu consiga organizar isso e, de um jeito simples e prático, eu conseguir ter resultados no que eu faço hoje. E resultados que sejam duradouros, não imediatos. Enfim, fazendo mais uma explanação aqui. Aí, nessa onda de pesquisas, esse camarada aqui, ó, o Bill Levice, né, ele, né, Mariner, foi um cara que tem uma biografia interessante, vale a pena depois navegar um pouco e entender um pouco o perfil do Bill. Ele trabalhou na IBM nos anos 60, 70, e teve muito contato com net, com rede. E dentro disso, o que ele fez? Pô, ele conseguiu destacar o que seria o working, né, dentro dessa que se tornou aí, que ele fala vernáculo americano, que ele tenta buscar os direitos sobre isso, mas ele lançou uma coisa que gera uma expansão de ideia, de conexões fortes, porque o pessoal tinha isso, mas não de uma forma estruturada. E ele conseguiu gerar esse rompimento. Como bem falou o Lourenço, muitas empresas nos anos 80, final dos anos 70 e 80, né, as gigantes, Amway, Herbalife, entre outras, lançaram, dentro dessa cadência de valores, uma estrutura de network inteligente, organizada, conexões que você pudesse vender produtos, né? Produtos, serviços, etc. Então, eu estou te dando a origem da ideia do termo, porque a gente não para pensar, mas de onde veio, né? E no Brasil, desde que chegaram os primeiros grupos organizados e estruturados de networking, eu participei. Então, BNI, o amigo Alexandre do Recomendo, entre outros. Agora tem um chamado Brasil do Bem, do Wizard, né? Carlos Wizard Martins. Enfim, pessoas que se reúnem dentro de estruturas, de encontros, e fazem um tal a um e potencializam relacionamentos o tempo inteiro. Mas uma coisa que me preocupa dentro desses grupos é exatamente o propósito. Hoje, o propósito, dentro de uma maioria que eu conheço, está mais preocupado com a cadeira, com a posição de vender a cadeira, né, do que literalmente com o membro do grupo. Não gerando aqui nenhum comentário antiético, mas para você parar para pensar, aonde está o ser humano nisso? Eu estou preocupado em fazer um grupo de 50, 80 membros, essa comunidade, a qualquer custo, e talvez ali só tendo a função de arrecadação. E o que eu estou transferindo para essas pessoas, de verdade, ajudando elas? Numa contribuição genuína e não ensaiando ela numa troca de cartões e de projetos momentâneos. Mas como eu posso fazer de uma forma estruturada, organizada e que faça sentido para ela? Que realmente traga o resultado que ela está buscando, né? E conhecendo melhor ela. Bom, eu queria partir agora para o que é o desenvolvimento disso, dessa estrutura de tema. Né, o networking e netweaver, que é o profissional. Né? Então, aqui, ó, a palavra lá que a gente fala, o network, ela descreve rede, pessoas conectadas nessa rede. O networking é atividade e movimento. É o que você pratica, é o que você está ali gerando aperfeiçoamento, que você está lidando, é o que a gente está fazendo aqui agora. E o networker é esse profissional. Observem que ele ali, ó, quando eu coloco, ele domina a arte de conectar pessoas o tempo todo com maestria. O tempo todo. E muitas vezes a gente para no tempo e a gente não olha para o nosso networking. A gente sempre deixa para o final. Pergunta-se, né? Como é que está o seu LinkedIn? A sua vitrine está desatualizada, você mal toca lá, não coloca artigo, você não está seguindo ninguém, você não tem tempo. E tempo é uma questão de prioridade no networking. Eu gostaria de ressaltar isso aqui para vocês. Tempo é uma questão de prioridade. E quando eu dedico tempo para networking, como o Seixas falou muito bem, um dos pilares desse grupo, né, é fundamental que eu reanalise o que eu tenho.
Até porque é a minha lista de ouro. É uma lista importante. Não só de nomes, mas que eu consiga enxergar por ali o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para intermediar, como de alguma forma eu posso participar. Porque esse tipo de envolvimento gera engajamento. E aqui o que eu estimulo diante disso é como a gente consegue fazer isso, Newton. Como? Como é que eu posso fazer um networking que seja eficaz? Então eu coloco aqui, ó, primeiro a gente tem que estar sempre conectado, né? A gente tem que estar on, não off. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, agora eu estou falando alguma coisa. Se interessar para você, você está on comigo. Mas se você acha que já conhece o assunto, você desliga e fica off. É o tempo todo a gente é assim. On, off, on, off. Quando o assunto interessa, você está. Quando não interessa, que você acha que já sabe, off. Porque você vai economizando com o teu movimento cerebral. E para pessoas, quando você está conectado, você tem uma conexão de verdade com ela. Você está preocupado genuinamente, você está ali não só por interesse comercial, mas você está com interesse humano primeiro, porque o resultado é o comercial. Eu quero garantir isso a vocês. As coisas que eu faço, que eu desenvolvo, vêm como consequências. Eu nem anuncio, eu vou ser honesto. As pessoas me recomendam. Conforme eu fiz exatamente esse desenho aqui, como eu cheguei até o Seixas. Por quê? Porque a gente faz e vai fazendo uma jornada. As pessoas observam e querem a gente perto. Isso faz sentido. A agenda social, um que eu mencionei, você precisa estar adequado. Não adianta reclamar que não está tendo resultado. Se você não está presente, alguém está presente no teu lugar. Então as pessoas não param para ver isso no networking. Aqui, como o Seixas colocou muito bem, construir uma rede, um grupo de networking, é com amigos de forma estruturada e planejada e divertida. Não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser sacal. Manter as mídias sociais, é isso que eu estava falando lá, o LinkedIn, Facebook, Instagram, onde você fala, poxa, onde eu vou colocar esse alvo? Né? Não fazer uma multiplicação em um monte de canais que eu não consiga dar conta. Mas onde eu vou focar, com que público eu vou falar, como eu vou me tornar um especialista no que faço, como é que essas coisas vão trazer os resultados que eu espero. Mas o primeiro foco é o propósito. Por que eu vou organizar o meu networking? Por que eu tenho que fazer isso? Por que é importante para mim? E ali, ó, tempo, dedicação, estratégia é que traz sucesso dentro do networking. E eu queria aproveitar, já que eu vou fazer rapidamente aqui uma interrupção com a gente. Eu estou com um amigo aqui em sala que eu já conheço há muito tempo. E a gente tem boas histórias juntos, né? Durante os anos. A gente vai acabando envelhecendo com o tempo e a gente vai mantendo as amizades, né? E para se tornar uma amizade duradoura, você tem que fazer alguns esforços para que ela não morra, ela não seja destruída com o passar do tempo. Então, eu tive a oportunidade, na minha juventude, de conhecer esse cidadão aqui entre nós, o Mike Vanderplas, que está sendo um estranho no ninho, e eu queria que ele se apresentasse brevemente para a gente. E a gente se conhece, Mike tem 30 anos, é isso? Bem, é mentira dele. É quase 30 anos. Em junho vai fazer 30 anos. Então, junho, perdão, do ano que vem. 29 anos e 7 meses. Por isso, sabe? Ela é mentiroso. Sabe? Falou 30, mas é só 29 e 7 meses. Então, eu conheço o Newton quase esses 30 anos. E uma coisa interessante, a gente se conheceu quando a gente teve um propósito juntos, sabe? E a gente fez um serviço comunitário no Nordeste por 2 anos. A gente andava nas ruas, ajudou muitas pessoas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E é interessante porque a gente está tão velho, só para vocês entenderem tão velho que a gente é. A gente se conheceu antes de e-mail. Antes que tinha e-mail, a gente tinha que escrever cartas. Mas isso se liga com a ideia que Newton está falando a respeito do netweaving. Porque muitas vezes as pessoas pensam de networking e eles pensam qual vai ser o resultado para mim. Eles não estão pensando de uma maneira autêntica a respeito a outra pessoa. Então, com isso, networking é not working. Quer dizer, ok, não está dando certo.
Not working, traduzido, quer dizer, não está funcionando, sabe? Então, networking não está funcionando. Por quê? Porque cada um de nós, dentro de nós, não sabemos quando alguém está tentando aproveitar de nós. Às vezes, outras pessoas estão melhor de esconder isso do que outras pessoas, mas não sabemos, não sentimos na alma. Então, quando nós fazemos essas coisas de netweaving, a gente está tentando esforçar fazer um ganha-ganha. Um sistema onde eu estou mais preocupado em servir você de uma maneira boa que vai voltar algum benefício para você. Talvez não vai ser no mesmo dia, talvez não vai ser no mesmo ano, talvez não a mesma década, né? Quase 3 décadas que a gente se conhece. Mas quando a gente faz esse serviço juntos, com a intenção de se importar com outra pessoa, aquela pessoa vai sentir isso. Eles vão saber que é uma coisa autêntica. E assim, eles não só vão fazer, talvez, comprar seu produto, mas eles vão lembrar que você é a pessoa e eles vão indicar você para as outras pessoas. Eu e Nilton, nós estamos trabalhando nessas áreas por muito tempo. Eu tenho mais do que 3 décadas ajudando pessoas na área de saúde mental, físico, emocional. Já ganhei mais do que 3 milhões fazendo isso. Mas eu, por muito tempo, não gostei daquela dica, daquela título de vendedor. Porque muitas pessoas, quando eles ouvem esse tipo de vendedor, eles pensam de alguém que está falando para você, dando alguma coisa para você, só para receber de volta. Uma coisa que muitas pessoas não entendem é que a palavra sales, em inglês, sabe? Sales, vendas, traduzido para português, vem da área escandinávia. De uma palavra antiga que não está utilizada hoje em dia, porque esta parte da linguagem mudou, mas a raiz é uma palavra que é pronunciada assim, Seljak. Né? Meus antepassados são daquela área de Noruega, Dinamarca, Holanda do Norte, coisa assim. Meu pai é holandês. Então, essa palavra Seljak, que é a base, a raiz de vender, realmente quer dizer, sabe o quê? Servir com coração. Então, quando nós estamos fazendo netweaving e nós estamos servindo com coração, a gente tem resultados para nós. Não só financeiras, mas emocionais, mentais, espirituais, todas essas diferentes áreas do mundo. Eu faço treinamentos para pessoas em PNL, sabe? Certificações mundialmente com pessoas nessas áreas. E mesmo que eu já estudei, já me formei na faculdade, já peguei doutorado, coisas assim, o que eu gosto de fazer é esses treinamentos para ajudar as pessoas comuns. Porque é uma coisa autêntica de mim. Tem vezes que não voltou dinheiro, não voltou alguma coisa no instante? Sim, muitas vezes. Como o Nilton falou, é uma época, é uma coisa durado. Depois de muito tempo, vai render para você muitas mais coisas em volta. Bacana, Mike. Você já entrou no tema. Eu agradeço a sua amizade, né, durante esse período. É uma honra estar com você aqui. Eu agradeço ao Seixas, né, pela oportunidade de ter deixado você ingressar aqui no grupo. Né? Obrigado, gente. Mas você tem sido um amigo nobre durante muitos anos para mim. É um excelente exemplo. Um cara bacana, um cara que sabe lidar com as pessoas e principalmente ajuda as pessoas a aumentar e potencializar a inteligência emocional. Por isso que quando eu falo pessoas são meu oxigênio, é porque eu gosto de pessoas. Eu gosto de entender como elas funcionam. E muitas vezes, a maioria delas não entende exatamente a missão, visão e valor que elas têm nessa vida. Porque elas têm as biografias complexas, desafiadoras, tiveram um monte de situações, traumas, problemas no passado, interferem, geram paradigmas, obstáculos que não ajudam a realmente mudarem. Tá? Então, agem solitariamente. Quantas vezes eu me vi solitário?
Mas quando a gente cria uma estrutura de amigos verdadeiros, a gente tem o melhor da vida. E a gente consegue entender alguns propósitos nossos, né, de missão. Mas bacana, já que você tocou nesse tema, eu sei que você não vai poder ficar muito tempo aqui, Mike, mas é uma honra estar com você e com os amigos aqui, novos amigos. Eu queria estar apresentando exatamente esse conceito com brevidade e falando, né, que esse self-made man, como vocês estão vendo aí, uma escultura americana, ele não existe. Porque nós somos o resultado, gostaria de ler aqui na íntegra, de milhares de outras pessoas. Quem praticou uma boa ação a nosso favor, quem nos deu palavras de encorajamento, quem participou na formação da nossa personalidade e dos nossos pensamentos, bem como do nosso sucesso. Então, ali é uma libertação própria, o eu. Mas nós somos a estrutura de um todo. Então, isso é importante a gente entender, porque agora, quando a gente fala sobre isso, a gente nos habilita a entender o que é o poder do netweaving. Então, network é uma rede de relacionamentos estruturada. Eu posso ser um profissional dessa área, eu posso ter grandes habilidades, ser bem treinado, uma mente bem treinada para poder fazer uma abordagem, elucidar algumas situações, vender muito bem meu produto e serviço, a minha posição dentro de uma organização, dentro de um conselho. Mas o que mais importa, na minha opinião, é a superação disso. Como eu posso ter um outro nível? E é isso que eu entendo do netweaving. E netweaving é uma rede de tecelões. Então, a grandiosidade dessa rede, a força dessa rede, eu admiro muito um dos idealizadores que trouxe isso, que já existia, e ele só constatou, né, com uma forma inteligente, dentro de um princípio, o Bob Little, né, que ele fez o quê? Bom, o netweaver é centrado no outro, enquanto o networking é autocentrado. Faz sentido, gente? Eu foco no outro primeiro. Isso é desafiador, tá? Eu parar meu tempo para focar no outro, nesse mundo louco que a gente vive, né? VUCA, tudo que as termologias mais comuns, como eu posso parar para centrar no outro e parar de pensar somente em mim? Eu vejo rodadas, acredito que vocês já participaram, muitas vezes a gente vai tão preocupado com o nosso cartão de visita, com o nosso folder, com o nosso banner, para sentar na mesa e na hora da nossa hora de se apresentar, eu duvido que vocês já não sentiram isso. O que eu vou falar? E eu tenho 1 minuto para me apresentar, ou 30 segundos, né? Conforme esses grupos treinam para fazer. Ou eu tenho 2 minutos para me apresentar aqui. A gente vai ter esse tempo hoje, tá? Para a gente poder se conhecer. Você já se conhece, mas se conhecer com um pouco mais de força e interação. Para você entender como é diferente quando você se apresenta na estrutura do netweaving. Porque você desbloqueia a sua mente, para de pensar em você e você entra na vibração dos outros. E as pessoas sentem essa energia. E isso não é romantizado. É uma coisa real. Bom, esse... Newton, eu posso agregar um pouquinho aqui? Por favor. Existe uma outra forma de falar isso que você falou, que eu aprendi também num processo de outplacement que eu participei, que é aparentemente o netweaving é você ser mais interessado do que ser interessante. Isso. Né? E também é uma outra forma de você se fazer entender sobre esses conceitos. Perfeita a colocação. Porque isso está dentro aí do que eles chamam de reciprocidade, humanização, trato. Você potencializa a sua liderança para ser uma liderança mais participativa, mais positiva. Você começa a ter uma conversa voltada a resultados, mas com foco no outro. A tua escuta não só é uma escuta empática, mas você de verdade cria um rapport de conexão. Você percebe a pessoa naquele determinado momento. E você... duas coisas rapidinho. Eu tenho outro compromisso, preciso sair. Por Mas favor. antes, isso foi perfeito que você falou a respeito dessa coisa de criar rapport. Isso, quando eu estou ensinando pessoas PNL, certificando as pessoas de qualquer um dos níveis de workshop de um dia para treinamento de 16 dias seguidos,
So, não importa, uma das coisas principais que a gente focaliza é essa coisa de criar rapport. E com isso, você pode saber como comunicar isolado com aquela pessoa. E para fazer o que César estava dizendo, para focalizar na importância da outra pessoa, sabe? E não na importância de você focalizar em o que eles estão dizendo. Quando tem isso, é muito mais fácil ter uma conversa, porque você não tem que pegar uma história, sabe? Você não está tentando se mostrar tanto. E você está deixando outra pessoa conversar a respeito do subjeto preferido de todo mundo, que é si mesmo. Você está fazendo perguntas como entrevista, coisa assim. Isso é uma outra coisa muito grande em criar rapport para poder fazer isso mais facilmente. Então, só queria dizer isso e eu queria ficar muito mais tempo, mas eu tenho outro cliente daqui uns 15 minutos e preciso preparar. Então, é bom conhecer todos vocês. Abraço. Mike, obrigado, Sarinho. Mas deixa só Tchau, um querido. minutinho, só um comentário. Hoje eu estava montando o script, né, de vendas do meu time. E eu, baseado em um monte de cursos que eu já fiz, né, um monte de treinamentos, eu peguei um compilado e fiz o do meu time. E lá tem uma que eu falo no início, que é criação de rapport. Só que o que eu preciso dizer, o que eu preciso transmitir é que esse rapport ele tem que ser genuíno, né? Ele tem que ser genuíno. Um livro também que eu acho que deveria ser livro de cabeceira e deveria dar no 2º grau de todo colégio é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Carnegie. É um livro absurdo. E o que acontece ali ele fala sem genuinidade, né? Faça um elogio genuíno, né? Fale o nome da pessoa, porque é a coisa mais doce que ela pode ouvir, mas sempre na genuinidade. Só que você pode usar aquilo ali para o mal, né? Mas não é o propósito da empresa e não é o propósito das empresas mais bem-sucedidas do mundo. As pessoas percebem isso, né? Ou devolvendo depois o produto, ou não fazendo LTV, né? Que está tão em moda aí. Então, assim, obrigado pela sua contribuição, obrigado pela sua participação aqui, e a gente vai estar muito junto aí, se vocês quiserem. Muito obrigado, gente. Abraço, agradeço. Abraço, Mike. Mundo, tá? Prazer conhecer o Mike. Tá. Obrigado. Tchau. Bom, apesar de eu estar nos Estados Unidos, né, eu tinha que trazer uma atração internacional. Ele falou, olha, vou estar num evento. Ele falou, poxa, eu adoraria entrar, participar. Eu falei, não sei se o teu português está tão bem assim para o pessoal te entender. Eu fico provocando ele. Quando eu conheci ele, ele mal sabia falar o português. Mas ele tinha uma vontade de ajudar as pessoas, cara. E a gente foi para dentro de algumas áreas, brevemente, tá? No interior do Piauí, a gente passando necessidade de fome absurdas e a gente ajudando em projetos de construção, de entrega de medicamento, mantimentos. A gente fez isso no Nordeste durante 2 anos, foi assim, uma coisa maravilhosa. Eu entrei como um garoto com 19 e saí como um homem com 21, tendo uma visão de vida totalmente diferente, mas exatamente com as raízes daquilo que eu fui ensinado. Então, ele é um dos amigos que eu tenho aqui. E eu cataloguei no meu networking, hoje aqui nos Estados Unidos, eu tenho 83 amigos, que já passam de 20 anos que a gente se relaciona. Se conhece, sempre está conversando. Isso é tão raro, não é? Se a gente for parar para analisar. E quantas conexões já surgiram através deles em termos de oportunidades, porque eles nunca viram eu interessado porque eles eram americanos. O que eu vou ganhar com eles? Nossa, eu posso fazer lançamento. Não. Eu sempre estava mais preocupado com eles, em ajudar. Uma coisa interessante aqui, só para caminhar um pouco com isso, agradecendo o tempo de cada um de vocês aqui, é que o americano, acredito que vocês que já conviveram aqui nos Estados Unidos, já moraram nos Estados Unidos, ou conhecem gente que está aqui, o americano ele é desligado, literalmente, se você está andando com Tesla,
se você tem o melhor carro, a tua roupa. Ele não está nem aí para isso. De verdade, não está nem aí. Você vai no mercado, se você acordar do jeito que você acorda, botar um chinelo trocado, roupa trocada, com meia, sem meia, tu vai lá comprar e ninguém está nem aí com você. As pessoas estão mais preocupadas, não no sentido do que você veste, com o carro que você anda, com o teu status social. Elas estão preocupadas com você como ser humano. Esse final de semana, o Mike, que saiu agora, ele me chamou para a gente fazer uma trilha em Bryce Canyon, aqui na estrutura do Grand Canyon todo. A gente andou quase 8 quilômetros. Depois eu vou mandar um link para Camila, para vocês verem os trechos mais interessantes, né? E, cara, vai ser assim, incrível, porque tem coisas que eu não conhecia ainda aqui. Eu, de verdade, não conhecia. Imagina andar numa trilha a mais de 8 mil pés, descendo todo o canyon e depois fazendo contorno para voltar com ele. Então foi show, cara. Na neve, ainda por cima. Então foi uma coisa assim muito bacana. E a gente aprende isso. Hã? E comentando, não queria deixar de comentar, eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente, né? E a Camila foi uma que eu conheci recentemente. E você já faz uma leitura rápida das pessoas, né? E que nível de sofisticação você consegue falar sobre alguns assuntos. E eu tive a oportunidade, eu tenho muitos mentores também, e uma coisa que eu aprendi bem recentemente, que vendas, Newton, e mais avançado ainda, sedução, né? É o final da comunicação. Então, se você tem uma comunicação perfeita, você pode vender e depois pode seduzir, né? Porque é o auge. É quando você passa alguma coisa ali por dinheiro, né? Ou você próprio se vendendo, né? Como o sexo oposto. Exatamente. Então, isso é super sofisticado. Agora, o que você falou, tem uma sofisticação aí nesse negócio. Quando você está solto, quando você sabe que você está fazendo bem para outra pessoa vendendo um produto ou serviço, ou que você sabe genuinamente que é um cara bom e que você vai ser bom para o sexo oposto, as coisas vêm de forma muito, muito mais fácil. Isso é super sofisticado. Então, às vezes, você está querendo vender e não está querendo entender a dor do cliente. Você não vai vender. Não vai. Às vezes, você está querendo lá, seduzir aquela menina com o teu carro. Não, é tempo. É a atenção que você dá para ela, né? E a atenção, enquanto você também é interessante, né? Mas e você é interessado nela. Então, uma empresa bem-sucedida ela tem que ter um porquê, né? Simon Sinek. Então, são viradinhas de chave que é fácil fazer, que é simples, mas não é fácil. Eu acho que são alguns conceitos que, quando as pessoas um pouco mais evoluídas conseguem evoluir, elas entendem genuinamente, a vida dá uma guinada que parece que aquele portal se abriu, né? Exatamente. Mas eu não queria deixar de aproveitar essa oportunidade. Não, você falou muito bem. Você me lembrou um cara que eu revi semana passada. Ele é um colecionador de Harley Davidson, que é um amigo americano, né? E aí ele trabalha na área de vendas. Ele construiu a vida dele toda em vendas, né? E a gente falando de vendedor para vendedor, né? Eu fiz uma pergunta para ele: o que significa vendas para você? E ele me respondeu uma coisa que me marcou, Seixas e amigos aqui, né? Novos amigos. Ele respondeu: a Harley, para mim, quando eu vendo uma Harley, porque ele tem um negócio com a Harley, né? É uma transferência de emoções. Venda para ele é uma transferência de emoções. Então, as pessoas, hoje, o jeito de vender mudou. Não é você que vende, é o cliente que compra. Já começa por aí. Não é? Vender sem vender, né? É vender sem vender. Então, o que é a prioridade do outro? O que é o entendimento real do outro? E quanto eu me conecto com o outro na conexão verdadeira, é que faz o sentido da transferência da emoção. E aí, fica muito mais fácil, é muito mais tranquilo usando isso, que favorece a gente.
Então, essa questão que o Bob Little fala aqui do netweaving, e aí ele continua, como é que eu destrinchei isso aqui para a gente avançar um pouquinho mais nesse bate-papo? Pensando, né? Tá bom, o que é um netweaving, então? Eu vou ler aqui para vocês na íntegra para fazer sentido. A prática de fazer contato e estabelecer relacionamentos profissionais, porém, o porém, baseada na lei da reciprocidade do desapego, resultado imediato. Eu não vou com esse foco. Eu vou exatamente com uma conduta na minha cabeça, e eu sei que é difícil para muitos, tá? Quem está acostumado a ser network, que é só, cara, eu preciso ter a venda, eu transmito muita ansiedade, não sabe por que não está conseguindo vender, porque é por causa de uma transferência de emoções, você diminui isso, essa intensidade, e começa a ter uma leitura melhor, né, a interlocução na ponta com a outra pessoa. O que ele realmente precisa? Ele fala lá, é a versão mais humanizada do networking, onde o fator explorado é a intenção de realmente ajudar o outro sem contrapartida. É desafiador, mas eu costumo dizer que eu vivo só muitos anos, desde o conceito ser estabelecido. E depois, quando eu encontro o conceito, fez toda a diferença. E o netweaver é o profissional que incentiva o cultivo de quê? Amizades verdadeiras, saudáveis, positivas, divorciadas de desejos puramente egoístas e materialistas. Então, viver essa cultura, viver nessa onda, nessa vibe do netweaving, ela traz muitas oportunidades, não são poucas. Porque as pessoas lembram de você o tempo inteiro. Elas lembram, Newton, pensei em você, Newton, eu tive isso, Newton, faz todo sentido você fazer contato com esse meu amigo. E são os decisores nas pontas. Eu estou há 12 anos em São Paulo e moro no Morumbi. Hoje eu estou nos Estados Unidos. Eu vim aqui para o Thanksgiving, né? E acabei ficando, vou ficar até o Natal aqui para aproveitar. Mas a ideia é, os relacionamentos que eu tenho, por que eu fui para São Paulo sendo carioca? Né? Eu falei assim, cara, já ia para São Paulo direto, montar a estrutura da universidade, de uma grande rede varejista, com mais de 15 mil funcionários, montando ela e estabelecendo através de um trabalho feito no Rio, que eu fiz voluntariamente, amigos. Eu fiz desapegado de interesse. E a pessoa que participou lá, ela galgou uma posição nessa companhia, aspirou dentro do conselho consultivo, no board com a família, e lembrou, olha, ele fez um trabalho incrível com a equipe dele lá, tem que vir para São Paulo desenvolver conosco. E isso aconteceu. Então, essa área de aprendizado nas empresas, eu já atuo desde 99, gerando cultura organizacional e fortalecendo os elos da governança corporativa. Então, isso vem através de netweaving, puro netweaving. Sem comercial, sem divulgação. Ah, você nunca fez um comercial teu, nunca divulgou nenhum produto teu? Claro que sim. Mas não mais com intensidade nos últimos 10 anos, para vocês terem ideia. Bom, Newton, em relação a isso, tem uma pergunta muito clássica de vendas, tá? E é uma coisa que a gente vivi assim, na íntegra, assim, no mundo de vendas. Existe aquelas empresas, que eu não posso falar o nome aqui, que são conhecidas pela agressividade de vendas. E existem empresas que são conhecidas como ter um relacionamento de mais longo prazo com o cliente, né? Isso, nossa cultura, tudo mais. O que acontece normalmente na vida real é o seguinte: às vezes, um líder tóxico, por exemplo, ele é contratado por uma empresa dessa de longo prazo, porque tem que fazer resultado. Sim. E ele se auto-intitula o remédio amargo que, às vezes, as empresas precisam para gerar resultado. Gera um barulho, gera um prejuízo no médio prazo, mas no curto prazo, às vezes, ele resolve. E, da mesma forma, a profissão do vendedor, né? Quando o cara é contratado numa empresa com um salário um pouco mais alto, o empregador ou o gestor, o acionista, sei lá, eles querem um resultado muito rápido e ele não está predisposto a ter uma mentalidade de netweaver como você tem, Newton, e como eu sempre tive também. E até fui taxado por isso em alguns momentos da minha carreira. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão de ser taxado
por um cara de não ter resultado no curto prazo, por ser bonzinho, por ser procurar sempre mais um relacionamento de longo prazo. Eu já encarei um monte desses, o Seixas, de pitbull, desde a origem do conceito, e quando não tinha origem do conceito, esses são esmagadores, né? Eles vêm igual um rolo compressor, até no aspecto que eles mesmos evocavam nas reuniões, nas subidas de mesa, virando mesa, fazendo barulho, que é venda, 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 não importa o que aconteça. Então, eu já tive em tantas arenas como essa, que hoje, particularmente, eu rio quando eu vejo pessoas que estão tão ligadas somente com o resultado, que elas esquecem do que é o mais importante para a geração e duração dos relacionamentos. Então, hoje, eu consegui construir um patrimônio mental e emocional que me permitem manter centramento quando as pessoas estão fazendo um barulho, um alarde muito grande. Eu gosto, e eu ensino técnicas, eu até comentei isso muito rapidamente com a Camila, acho que ontem. A gente tem alguns produtos dentro da Fator de Sucesso, que é a minha marca, que a gente fala solução definitiva em vendas. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu tenho autorização para falar, né, com um cliente, a Qualicorp. Ano passado eu treinei diretamente com a minha equipe 715 vendedores multigeracionais de 18 até 65 anos. A Qualicorp fez um movimento muito forte e a superintendência em São Paulo me contratou dizendo assim, já me contrataram em 2012, Newton, vai lá. Só que é o seguinte, não pode ser o dia todo, não pode ser 2 dias, o RH nem participa disso, a gente quer 4 horas com eles. E eu preciso que você inverta Pareto. 80 de prática, 20 de conteúdo, eu quero esse cara vendendo. Eu quero esse cara, cada 10 leads que ele recebe, eu quero que ele feche 5. O que eu vou fazer, né? Qual foi o desafio? A primeira lição que a gente faz é a parte laboratorial. Como eu posso ajudar as pessoas? Agora estou praticando NetWeaving, tá? Como eu vou ajudar a pessoa que está querendo resultado e é cobrada por resultado? Empresas existem para ter resultados. Senão ninguém fica em pé. E o coração do negócio, vendas. Então, como é que eu vou diminuir? Eu vou despressurizar isso de uma forma inteligente, mantendo e fortalecendo esse elo humano e provocando reações. O que a gente fez com a equipe? Trazia as turmas para dentro de sala, 4 horas, tá? E foram 3 módulos. Então, em meses distintos. 9 meses de trabalho. A gente conseguiu um ROI, né? um aumento de share, que deu 52% do resultado deles, e aumentei o quadro de vendedores a 10 dígitos de faturamento acima. Como é que aconteceu essa proeza, né? O que a gente fez? Eu parei para analisar. Bom, recebe um lead pelo WhatsApp, não é? E se comunicam tudo pelo WhatsApp, porque existe todo, né, um formato na trilha para poder ser assim na abordagem, levar e mandar tabela, etc. E a maioria não respondia aos clientes. E aí, sabe, eu perguntei para eles, o que vocês são? E a pessoa dizia, corretor de seguro, vendedor, não sei mais o quê. Tem gente começando novo na área, gente que já era antiga, mais de 10 anos. Então, muito polarizado o grupo. Eu perguntei, mas o que é vendedor para você? Não estamos gravando, não temos nada aqui. O que é vendedor? E as pessoas falaram, abriram o coração. Fui para a lousa, aí botou mentiroso, charlatão. Eu anotei tudo, na lousa inteira. E olhei para eles e falei, vocês são essas pessoas? Mas o que estão fazendo aqui? Eu não entendi. Eu vim aqui, estou pago para dar o treinamento, mas vocês são essas pessoas? Como é que essas pessoas vão comprar de você quando você manda uma mensagem no WhatsApp? Enfim, gerou uma desconstrução disso. E como driblar isso? Como vencer isso? Eu vou chegar no ponto com vocês aqui. O que eu fiz, né, com a minha equipe? A gente, na realidade, criou uma ideia na cabeça deles do seguinte: o vendedor não é o que eu vendo, é o que eu sou. E é o que eu preciso entender para atender. Eu primeiro entendo e atendo. Eu não faço o contrário, eu não sou um volume de tabelas de envio. Então a gente começou a questionar o seguinte: tá bom, se eu procurar você hoje na internet, eu sou seu cliente, recebi o teu WhatsApp. Aqui, Newton, da Qualicorp, corretor de seguros. Pois não. Geralmente é o que estava no script lá, né? E o que acontece? Eu comecei a parar para pensar e falei assim, bom, gente, como é que funciona? Deixa eu procurar você online. Vamos agora procurar você no Google. Eu quero que você coloque o teu nome e sobrenome e se procure no Google, na Avenida Google.
E o pessoal foi fazer esse exercício, todo mundo com celular. Aí encontraram de tudo. Poucos tinham um LinkedIn organizado, as mídias sociais organizadas, tinha processo Reclame Aqui, tinha um monte de outras coisas, menos sobre ele. Então o cliente já não te localiza. Olha que dificuldade. E ainda mais quando você coloca que é corretor. Nada contra corretor, eu já fui. Mas será que é isso? Como é que você vai gerar uma experiência, um encantamento para atrair com qualidade e converter em quantidade? Então, com essa cabeça de netweaving, o que eu propus para eles? Legal, bacana. Então, o que eu propus? Eu propus o seguinte: vamos estudar a palavra especialista. Então, o que hoje, se você for no LinkedIn, você vai encontrar especialista em prevenção de saúde nos tops da Qualicorp. A maioria que se apresenta como especialista. A conversão foi absurda. Quando você coloca especialista dentro do teu perfil, a conversão já está acima de 30. O robô do Google conecta com o robô do LinkedIn, já gera no orgânico a subida com o teu nome. Então, esse exercício de prática em sala já gerou engajamento para eles e aumentou a autoconfiança. E muitos me falaram assim: mas eu não venho na área, eu não sou especialista. Eu falei: você porque você está aqui dentro. Quanto tempo você está na empresa? Eu estou um mês. Bom, o cliente tem a informação totalmente fragmentada online e ele está recolhendo informação. E você estuda ela, né? Pela SUSEP, pelas portarias da ANS, etc. Então, você sabe mais do que o cliente. Não é o cliente que tem sempre razão. Então, a gente organizando a estrutura do pensamento, a gente dá velocidade de ganho. Então, esses detalhes nessa constelação de ideias organizadas, estruturadas, geram uma capacidade de tornar um vendedor, eu não estou dizendo que aqui é um demérito ter um nome, mas um vendedor com habilidade para se tornar um especialista, né, no que faz, e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas, porque eles não tinham propósito. O propósito era vender, e esse não é o propósito. O propósito era ajudar pessoas. Então, a gente conseguiu ter uma conversão de cada 10 leads, 6, 7, dentro do resultado que era objetivado. Então, eu me sinto muito orgulhoso de não ir só com a mensagem de vamos lá fazer, vamos lá vender. É importante, metas, objetivos, claro, isso são os pontos, são os indicadores chaves na área de vendas. Mas o mais importante é dar esses passos antes e fazer o exercício da autoconsciência. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual o sentido do que eu tenho que fazer? Organizar isso como prioridade. Então, eu centrava eles para se tornarem autogerenciáveis. Isso era um case para a gente absurdo ano passado. Bom, essa ideia, não sei se eu te respondi, Seixas, mas eu vou muito despreocupado, muito natural, e eu não sofro pressão externa na cobrança. Porque eu blindo isso de uma forma estruturada para eu entender o seguinte: eu tenho resultado, eu vou fazer acontecer. Eu vou vender para eles lá, acima de 30 vidas, 35 vidas. Tá? Enfim. Você respondeu com maestria. Primeiro, como você fazia, que você está desprendido, mas mais do que isso, como você faz para desprender outros que não têm a experiência, a cabeça, né, o mindset que você tem conquistado aí muito tempo trabalhando com isso. Você provou que consegue, que é possível fazer isso na área de vendas, né? E é muito, muito importante. E só para você ter para contribuir aqui um pouco, tem muito a ver com isso, mas na Accenture é uma aula de vendas, né? Por quê? Porque lá, Newton, o produto é muito caro. Né? A Accenture ela não entra em RFP, para você ter uma ideia, porque ela não ganha uma. Porque a RFP é um processo de compras que vai ganhar lá um percentual de técnico com um preço. Então, a gente nunca ganhava. E como é que a gente ganhava? A gente ganhava nisso. A gente entendia qual era a dor do decisor. E o decisor é um executivo. E o executivo tem que entregar resultado. E como é que a Accenture entrega o resultado para ele? A gente assinando um contrato. Era esse. A gente tinha um projeto chamado Find the Money, que a gente fazia o seguinte: era outsourcing, né, de
departamento de tecnologia que a gente trabalhava. Então, a gente chegava para o executivo, para o presidente, muito de cima para baixo, muito relacionamento de também do cara confiar em você, mas a gente chegava para o cara numa conversa assim, bem tranquilo, falava assim, cara, qual é teu bônus? O que você precisa fazer para ter o bônus? E aí você chega para um CFO, meu bônus ou um CIO, né? Um dos meus bônus é reduzir meu budget de TI de 10 milhões para 9 milhões. Reduzir em 1 milhão. Tá bom, se eu fizer um contrato aqui para você que garante que você vai reduzir, você assina com a gente sem RFP? E eles faziam de tudo para fazer, porque era o bônus dele e resultado da empresa e de uma forma rápida. Alguns não tinham relacionamento e acabava indo para RFP, mas outros a gente ganhava. Mas você entendeu? Era a tradução da dor do cliente assinando um contrato, entregando o resultado para ele. Olha o nível de sofisticação E aí, quando você tem essa intenção, quando você mostrou para o cara qual é o valor da Accenture, você acha que ele quer saber da solução técnica? Você acha que ele quer saber quer ter uma objeção? Claro que vai ter, o time técnico ali vai ter. Mas você acabou, você botou na cabeça, cara, eu vou ser a empresa que vou te ajudar. Você confia na Accenture? Você acha que tem outra saída para te ajudar que não essa daqui? E a gente acabava, em 50% dos casos, fechando os projetos. Mas é um nível de sofisticação de relacionamento executivo para você virar rápido as vendas que não tinha em lugar nenhum. Exato. Que eu passei. Excelente. Eu lembro aqui de algumas dificuldades, né, de percurso que eles tiveram, que tudo no início é difícil, né? Ainda mais quando você lida com pessoas que não vêm do segmento, que é a primeira vez em vendas, estavam acostumadas a ganhar 4 dígitos, nunca passaram de mais do que isso, não acreditavam no potencial delas mesmas. Quando você consegue mostrar através de ferramentas que isso é possível, mas trabalhando e ajustando aqui essa questão de virada de paradigma, quebra de paradigma e mudança do mindset, uma coisa que todo mundo fala, muda o mindset. Tá bom, como muda? Como é que você pratica isso? Aí me reporta uma outra coisa brevemente, que a gente ajudou muito na transição da Joy Venture, o Bradesco com o Prudential Financial, quando lançou o seguro no mercado, seguro de vida. E o Life Planner, ele tem uma postura, eu acredito que vocês conhecem, eu sou segurado da Prudential, o acompanhamento, o nível consultivo, a despretensão. É um dos melhores processos de vendas do mundo. Pois é. E outra, são os melhores em termos de recomendações qualificadas do mundo, porque eles sabem extrair uma recomendação qualificada usando técnicas renomadas do Network Netweaving o tempo inteiro. Então, você não sente pressão em passar uma recomendação. Não é uma indicação. Então, quando a gente, como um profissional, a gente entrou já dentro de um eixo, fazemos parte de um grupo seleto como esse. O que falta, de verdade, para a gente romper e criar alguma coisa mais significativa, que me dê mais projeção? Porque essa área que a gente atua é uma área fenomenal. É uma área que as pessoas precisam. Como eu falei, o coração de qualquer negócio, a área comercial, a área voltada a essas escalas, né? Esse ecossistema, melhor dizendo, de vendas, eu amo. Porque eu gosto de conectar com pessoas. Eu gosto de entender o que elas precisam para poder, de verdade, ajudá-las com produtos, serviços. Deixa eu avançar mais um pouco aqui por causa do nosso tempo, mas, a princípio, eu estou gostando aqui desse nosso bate-papo. Como é que eu faço, Newton? Como é que eu faço corretamente a estrutura, né, do Netweaving? Esse elemento aí na neurologia, que ele desencadeia hormônios, né, pelo nosso corpo, principalmente no cérebro, quando a gente usa a generosidade. Quando eu aprendo, eu estava vendo um material do Ricardo Bellino, que conta a história de um cara da sopa de pedra, né, que era um frade que parava próximo de uma aldeia, aí ele recolhia lá uma panela, né, uma bacia, ele pegava uma pedra e colocava lá dentro a pedra, na água, e os aldeões, todo mundo ficava curioso, pô, mas pedra, sopa de pedra,
Como é que vai ser isso? O pessoal começava a sentar perto, aí sempre aparecia alguém com uma ideia. Pô, vamos botar um coentro, vamos botar uma cenoura, vamos botar uma batata. Então, as passagens desse frade, conta a lenda, né, reza a lenda, que o Ricardo Bellino fala muito bem nesse livro, há anos atrás, chamado Sopa de Pedra, ele diz o seguinte: quanta generosidade esse cara criou numa atmosfera de uma aldeia que não tinha tanta união, e sempre depois que ele passava para uma outra aldeia, a léguas de distância, esse pessoal se reunia para tomar sopa de pedra. Olha que legal. Criar uma confraria de relacionamento tão poderosa que já não era mais a pessoa centralizada nos problemas dela, mas era uma repartição humanizada de valores, de ideais. E isso falta muito para nós, principalmente no Brasil. Eu percebo isso. Nas rodadas de conselho, nas decisões, com o pessoal na área de RH, ou com os outros níveis na hierarquia corporativa, desde a pessoa ajudando na terceirização, limpando lá. As pessoas hoje não estão olhando mais umas para as outras, estão tão preocupadas, estão tão arrogantes, estão tão rápidas, estão tão aceleradas, que elas não param para olhar elas mesmas, muito menos os outros. Então, chega um momento na vida que a gente precisa centrar isso e repensar alguns fatores. E o NetWeaving, ele positiva isso muito bem. Bom... Eu não posso te fazer uma pergunta? Por favor. Hoje, eu faço parte de alguns grupos, né, de empresários, e que são verdadeiros... Alguns têm esse nome, Mastermind, outros não têm esse nome, mas acaba usando os conceitos de Mastermind. Que é isso? Você está ali num grupo e o teu sucesso é o sucesso do grupo, né? E você está lá em prol do grupo, e você tem direito você não tem direito a quebrar sonho de ninguém, mas você tem direito a dar uma porrada se você acha que realmente, né, o cara está indo pelo caminho errado e você pode ajudar. Nesse sentido, a gente está pensando em fazer também aqui um grupo de Mastermind para Chief Revenue Officers que chegarem a um certo nível de gamificação aqui, né, da comunidade. E o que esse conceito de Mastermind é para você? Você participa de grupos desse tipo? Você acha que realmente é por aí? Porque, por exemplo, Newton, nesses grupos, se as pessoas não estão acostumadas a ajudar os outros. E aí, o grupo que é mais bem sucedido é aquele grupo que o mentor, né, ele implementa programas para meio que ajudar de forma obrigatória essa conexão, fazer parcerias para gerar resultado, mas a forceps, Newton, porque as pessoas não têm o costume de se ajudar. Então, por exemplo, eu participei de no final de semana passado, onde o mentor falou o seguinte: cara, você vem aqui para o palco vender o teu produto, mas você tem que dar de graça o teu produto para todo mundo também, uma amostra. Então, os caras criaram uma oferta, mais de 10 pessoas criaram produtos e deram de graça para os outros 50 participantes. Olha só o bem gerando bem, né? E o outro não foi tão sofisticado assim, mas eles uniram, que era um grupo bem diversificado, né? E eles uniram duas pessoas que eles lá acharam que tinha convergência e falaram o seguinte: vocês dois aqui vão gerar um negócio de $1 milhão para cada um de vocês dois. Não sei como vocês vão fazer, mas vocês têm potencial para fazer. E, basicamente, o que gerou dali? Tá, o eu posso... o meu produto pode te ajudar, como o teu produto pode me ajudar, vamos trocar. E eu estou fazendo isso com um parceiro, né, na verdade, e eles acabaram se ajudando lá também e assinaram lá no papel de pão o contrato, e agora a gente vai se encontrar novamente no resort em Campinas, que a gente vai mostrar o resultado dessa parceria. Mas o que eu quero dizer, Newton? É difícil para as pessoas ser interessado e não interessante. Não está no meio no natural das pessoas. E isso é uma coisa que
que a gente precisa ensinar para as pessoas para ser realmente um mundo melhor, né? Eu já participei e tive um último que eu estava, mas logo o primeiro que eu ingressei foi do Timothy Galway, quando o coaching chegou no Brasil. Então eu participei do mastermind dele. Ele é o pai do tênis. Ele tem um livro chamado The Inner Game. Não sei aqui quem já leu, mas vale a pena. A Camila me pediu algumas referências, assim como você tem excelentes, Seixas. Eu vou estar passando para vocês. Tem alguns até que eu tenho autorização em PDF, eu vou mandar, tá? Não é promessa política, não, eu vou mandar, tá? E nesse The Inner Game, que é o jogo interior, o que eu aprendi com ele foi uma coisa muito poderosa que eu utilizo nos meus masterminds, né? Que agora eu estou para montar um em 2023 também, e a gente pode conversar. Vai ser bacana demais. Que seja atraente, não repelente, né? Como é que você atrai as pessoas de uma forma positiva e faz com que elas realmente façam o melhor delas, ofereçam o melhor delas. Eu tive muitos alunos que vieram e fizeram várias formações, né, bem diversificadas, mas muitos também fizeram o Empretec, né, que eles se lançam, ficam aquela imersão, fazem investimento para poderem estar ali também, para ganhar as bases estruturais de apresentarem coisas inéditas, inovadoras, extraordinárias. Então, inclusive, o nome do grupo o meu mastermind era Extraordinários. Então, qual era a ideia? Exatamente isso. A gente entendia primeiro o fator comportamental. Com quem está no grupo? Quais são os perfis comportamentais que eu tenho aqui? Inclusive, numa equipe de vendas, você pode fazer a mesma coisa. Como é que você vai forçar um fórceps para a pessoa realizar determinada atitude ou ter determinado desempenho se ela não é o perfil comportamental? Então, às vezes, não sabemos aproveitar por puro desconhecimento. Então, qual é a métrica que a gente usa? A gente usa o DISC, o perfil comportamental mais avançado, um de produtividade e um chamado sabotadores. Então, dentro desse mastermind, a gente tem uma ferramenta, antes do ingresso do membro, que a gente mapeia o perfil. Então, os times, eles têm alta congruência, alta percepção. E eu já participei, sim, do Timothy Galway, eram $50 mil para participar. Não eram tanto, mas em 1999 era significativo para estar nesse mastermind. Então, eu tinha 4 brasileiros, tinha japonês, tinha francês, tinha americanos, mas aprendendo direto da fonte a essência do coaching. Então, assim, já fui convidado por vários, Pedro Superti, Marcos Marques, o próprio Primo, né, de participar em células. E quando eles falam dos valores, as pessoas às vezes falam, nossa, 150 mil, 100 mil para estar com esse cara. Mas veja, você está entrando dentro da constelação dele, os relacionamentos dele consolidados, e existem muitas oportunidades. Não é só para extração, não é só para ir lá para tirar. Muito pelo contrário, é você saber o que você vai oferecer e você se redescobrir. É uma ressignificação total. Então, assim, é um autoaprendizado, Seixas. Eu particularmente gosto, eu estou precisando organizar mas já vivenciei nesses ambientes que são de alto impacto, e isso que a gente fala aqui de humanizar o trato, como eu falo aqui, ampliar horizontes e investimentos futuros, é o que eu coloco nessa lei da vibração que vem antes da atração. Né? Você ia falar, desculpa, eu dei um gap aqui na minha... Não, já falei. Faz sentido? Faz total sentido. Bacana. Eu queria falar para vocês que isso não só faz sentido, como é exatamente parte do meu treinamento que eu dou para o pessoal de vendas. Opa! Eu estava buscando aqui no meu tablet, eu tenho um desenho que eu passo para eles, que é bem simples, né? Uhum. Como é que é? Minha filha fala stickman, né? Que são os bonequinhos de palitinho, né? Que legal. E você pega aqui no segundo, é exatamente o conheça a dor do seu cliente e apresente a solução. Conhece o cliente primeiro, conheça a dor e apresente a solução. Porque só assim, só eu fazendo isso, que eu consigo uma venda. Porque, na verdade, eu não estou vendendo uma coisa, eu estou solucionando um problema seu. Então, eu tenho que conhecer você, eu tenho que saber qual que é a dor que está te ocasionando para você vir falar comigo. Vim comprar pão, mas por que você ia comprar pão? Você está com fome? Você está indo levar para tua esposa? Você está querendo comprar para alguém da rua? Você está querendo
comprar para ir pescar, eu tenho que saber exatamente qual é a sua dor, que está gerando aquela tua vontade de comprar pão, porque daí eu posso te oferecer a melhor solução, que pode ser pão ou pode ser uma isca de peixe. Se você estiver usando ele para pescar, por exemplo. E aí eu sabendo qual é a melhor solução, eu gero muito mais relevância para você, conhecendo você eu consigo gerar rapport também, mas gerando relevância eu consigo daí fazer a venda, que não é eu fazer uma venda, é eu te auxiliar uma compra, né? Porque é o que o Seixas estava falando, hoje ninguém mais vende, hoje as pessoas compram. O que eu tenho é um departamento de auxílio de compras, é lá para auxiliar os meus clientes a comprarem. Só para isso. E quanto mais você fala aqui, mais eu vejo. É exatamente, lógico, com as suas mudanças, mas todas as técnicas de vendas batem nisso. Aprenda a generosidade. Eu sempre falo para o pessoal, antes de você perguntar alguma coisa, responda o que o cliente perguntou, porque ele vai ficar te devendo, entre aspas, isso, e vai ficar mais propenso a te responder. Então, antes de você fazer um CTA, você responde, você entrega alguma coisa, você doa alguma coisa para o cliente, nem que seja um desejo, um bom dia para você. Se eu estou te desejando um bom dia, você está propenso a me responder bom dia. Então, já uso um CTA para você me dar uma resposta no meio disso. E tudo isso daí a gente utiliza como forma de melhorar as vendas, mas é exatamente o que você está falando. Eu estou vendo assim que vai encaixando muito bem, funcionando muito bem com o que a gente já faz aqui. Lourenço, eu tenho uma coisa para te falar e eu te autorizo, eu, no bom sentido da palavra, porque eu me autorizei a entender o seguinte, eu já sou um networker, eu já fazia atividade de netweaving antes de conhecer o termo. Então é por isso que eu coloquei no meu perfil lá no LinkedIn, eu me empoderei, eu me autorizei, não estou te autorizando não, se autorize a pegar esse termo. Você vai ver quanto você vai ter de diferença em termos de percepção das outras pessoas. E como ainda é uma hashtag muito nova no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos vem desde o ano 2000 com Bob, né? Aqui, as pessoas estão muito conectadas e estão procurando pessoas que aspirem a essa tribo. Não é? Quando a gente bota a hashtag lá, vai para tribos. Mas a gente já tem essa conexão verdadeira. É o que você faz, ó. Até a Camila mencionou uma coisa simples, uma coisa que entenda o cliente primeiro, né? Para atender o cliente. Começa pelo porquê, né, Newton? É o Simon Sinek, para mim, é o mestre, né? Esquece o como. Começa não, e o que acontece? Com meus clientes, tem alguns que têm maturidade, outros não. Né? Mas, às vezes, eu olho uma empresa sem alma. Total. E uma empresa sem alma, sem emoção, como é que você vai fazer uma venda emocional? Né? Porque quando você começa a entender um pouco mais de venda, quando você entende um pouco mais de dor, quando você entende mais dos 12 necessidades humanas, que é a base de neurovendas, você não consegue incorporar essas necessidades no teu produto, nas tuas ofertas, nas tuas soluções. E aí você vai vender como? Fica muito mais difícil. Então, existe esse hack, que alguns podem... hack do bem, né? Que é realmente começar pelo porquê. Você é um vendedor, que você não é um vendedor, é um servidor, que é um psicólogo, né? Para você entender de pessoas, entender as dores e prover ou não a solução naquele momento, né? Se você tiver a solução para isso. É isso aí. Mas é importante a gente ficar relembrando isso, renovando a fé o tempo todo, né? Porque às vezes você fala, é script, é técnica, taxa de conversão, né, pura funil, técnica. É funil de venda. É funil de venda, mas você esquece coisas super importantes que se não forem trabalhadas, enfim, não vai dar tanto certo. Mas uma coisa interessante, eu participo de rodadas de negociação e reuniões de vendas o tempo inteiro, quando eu sou convidado, e eu me provoco para ser convidado para essas reuniões, que eu quero ver como é que são a forma hoje da linguagem, como é que eles fazem. Pô, eu sou de salão de vendas de venda de seguro, de páginas amarelas, há mais de 20 anos atrás, né? Então, a gente observa hoje que o pessoal chega com muita termologia nova, né? Muita inteligência digital. E não, porque agora funciona assim, mas a essência são pessoas. Vou dizer para vocês, ainda usando o exemplo da Qualicorp com brevidade, a maioria deles só respondia por WhatsApp.
eu falei, nós vamos fazer agora um roleplay e você vai se filmar, o seu colega, ó, faz o dueto, a prática, tá? Senta um na frente do outro, pega o celular, isso até para você, tá, Lourenço, quem tá nos vendo, ó, e filma a tua abordagem, venda para mim. Eu tô te filmando com o teu celular, ó. Te gravei. E depois o que eu faço? A mesma coisa na troca da prática. E no final, você se vê falando e você ouve como é que é a tua abordagem. Você trabalha de duas formas no campo humano, que é a parte auditiva, a parte visual e a parte sinestésica. E eu empoderei eles com autoconfiança usando técnicas de PNL, tá? Fazendo o quê? Roleplay de exercícios diariamente. E aí, a gente promovia nessas rodadas, eu levava uns tripés, sabe tripé? R$20, R$30, ou menos do que isso, e ficava do lado, lá no hotline, né, no telefone quente para receber o lead, ele se filmava em cada contato para ele saber como ele estava fazendo cada abordagem. Não é só seguindo o script frio, mas ele humanizando, ele envolvendo. Se ele fizer isso durante 21 dias, 3 semanas, isso não é minha promessa não, tá? Isso é promessa da neurociência. Tá? Ele gera um hábito. E se ele fizer acima disso, aí está naquele banco que a gente fala, né? 10 mil horas de prática, de evolução. Eu vi gente que não vendia nada, vendendo usando técnicas simples, Lourenço, Seixas e amigos aqui. Por quê? A gente deixa as coisas simples de lado. E aí eu empoderei eles para eles chamarem o cliente numa videoconferência. É claro que muitos clientes não queriam falar, porque, afinal de contas, estavam tratando ali agora com especialista. Mas observa, quando era com o corretor, não queria falar, mas quando botava especialista em prevenção de saúde, aí sim, já queria um contato telefônico, já queria uma videoconferência, estavam abrindo para tirar determinada dúvida. Então, isso é treinamento. E a gente trazer essa esfera novamente de humanização. Não que não seja importante essa inteligência de omnicanalidade, correto? Omnichannel. Né? O online, né? O digital, a estratégia com offline. Mas as pessoas estão procurando muito aqui agora. E muitos não sabem resolver isso presencialmente. Então, o ensaio, quando a gente fala do NetWeaving, é justamente para humanizar, criar a musculatura correta e essa pessoa avançar. E isso, do outro lado, o cliente percebe, porque ele enxerga valor. Como você falou muito bem, Seixas. Eu já não estou vendendo mais preço, eu não estou competindo com preço. Eu estou numa esfera diferente com o cliente, né? Criando um nível de experiência espetacular dentro do que ele está buscando. Enfim. Me permita só avançar com mais uns slides, só para a gente chegar num denominador aqui. Eu acredito que a conversa está boa, mas não me prendendo aos slides. Claro. Só para chegar, né? Aqui entre nós, eu vejo uma significativa liderança no grupo seleto, e muitas vezes no board, a gente não vê, existia ou deveria existir o diretor de networking. Né? A gente vê muitos, né, os C-levels com várias titularidades, mas não tem nenhum organizando exatamente a estrutura do networking, que é do indivíduo. Deveria ser cada um de nós dentro das nossas competências e habilidades. Eu gerenciei equipes de vendas pelo Brasil, né, e lidei muito nessas arenas, mas agindo o quê? Organizando relacionamentos. Eu falei, gente, tem tanta oportunidade nas regiões que a gente pode até fazer campanha e tudo mais, mas existe muita oportunidade dentro da nossa própria carteira de clientes, que é dinheiro sobre a mesa que a gente não consegue organizar, que está sempre ali atrás de uma campanha, atrás da outra, e fica aquele inchaço, e exatamente sem aumentar o nosso poderio de recomendações qualificadas e mais dentro de uma escala de crescimento. Então, só me permite interromper um pouquinho, porque o Lourenço tem uma história boa. Então vamos, Lourenço. Falar sobre isso, que a gente estava num grupo de mentoria e ele surgiu lá no Hot City com uma dúvida. E aí eu e o Fábio Oliveira, a gente deu algumas recomendações para ele e eu acho que ele está implementando uma campanha de geração de caixa rápida. Né? E aí, Lourenço, eu queria que você falasse, para deixar até gravado aqui, qual é a tua taxa de conversão para cliente anônimo e qual é a tua taxa de conversão para um cliente, que já é cliente. Não, isso daí foi até
Quase demitimos o departamento de marketing lá depois disso daí, Putz. porque o pessoal não tinha essa visão, né? Eu tenho uma taxa de conversão e eu separei ela por canal de aquisição do lead. Então eu fui lá e fui fazer uma análise disso daí e peguei assim, pô, como a minha metodologia de venda é primeiro conheça o seu cliente, depois descubra a dor, eu falei assim, com certeza Instagram deve estar nas minhas taxas de conversão mais alta. Porque eu já tenho o Instagram do cara, fica fácil, eu entro lá, já vejo o Instagram dele. Ter o Instagram de uma pessoa já auxilia muito o conhecer o seu cliente, né? Falei assim, isso deve estar lá em cima. Fui ver a taxa de conversão do Instagram, 2,2%. Taxa de conversão dos clientes, a gente chama de recompra, mas não é só recompra. Clientes que não vieram pelo marketing. Clientes que já estavam na base de clientes do meu vendedor e eles criaram um negócio no CRM. Chegava a 70%. Aí, assim, o pessoal do C-Level já queria cortar o marketing, falou, não, já se viu, esse pessoal tá ruim e tal. Lógico que a gente foi corrigindo e foi visto, já tem aqui até um ponto bom, ou seja, se conseguir subir a taxa de conversão em alguns testes que eu fiz, em mais de 1000%. Temos que implementar o referral marketing para você, hein? Tô te devendo. Cheguei a 30% na taxa de conversão depois de alguns testes, vindo do mesmo canal que de 2,2 para 30 dá mais de 1000%. Eu tô me chamando de 1000% na empresa. Mas só fazendo realmente alguns ajustes a gente já conseguiu recuperar bastante. Que é exatamente isso, é você ter uma taxa de conversão muito maior quando a pessoa já te conhece, já tem um nível de network, ela já conhece, você já confia em você. É exatamente o que você está falando, de você fazer o netweaving, que aí sim, aí eu publico uma mensagem falando, olha, minha cliente XYZ comprou esse equipamento, recebeu e está ganhando dinheiro, e faço um stories disso aí, e alguém que está querendo comprar esse equipamento, que já tem um contato comigo, já me conhece, Exato. já tem um relacionamento, fala, pô, eu também quero, vem cá. Eu não publiquei para ela, eu publiquei aleatório para todo mundo, dando os parabéns para quem comprou. E aí vem essa e fala, opa, eu também quero isso, e vem atrás de mim. E aí, com certeza, a taxa de conversão vai para 70%. Sai dos dois iniciais, né? Você me lembrou uma coisa que eu pratiquei fiz o Mastermind ano passado deu 70 pessoas. E a gente trazia tantas coisas tão básicas, sabia? Por exemplo, a data de aniversário organizada, né? Você mandar um cartão mesmo, um postal, que a pessoa já não está recebendo conta, às vezes é impresso ou nem mais isso. E quando ela recebe, o nível de alegria e conexão com você é tão poderosa, né? Coisas simples que você gera dentro de estratégia do teu tempo para que você parou no tempo e fez questão de lembrar dela. Porque não é só pedir, né? E não é só também lembrar dela no aniversário, mas você ter alguma coisa que gere uma continuidade e que faça sentido para ela, para que ela possa lembrar sempre de você, né? Você sempre em evidência, você sempre é recomendado. Não tem como falhar nisso. Pode aparecer o melhor estrategista, mas se parar para entender que eu organizo o meu networking e potencializo ele no netweaving, é exatamente esse o circuito que eu quero provocar vocês aqui. Porque tudo bem, networking, legal, eu conheço o conceito, eu tenho minha rede de contatos, mas o quanto isso está estruturado e organizado a ponto de eu saber o time, eu saber os filhos, eu poder ter a conexão. Quando eu falei do Life Planner, né, o consultor da Prudential, os caras são assim. Eu tenho seguro, para vocês terem ideia, há 20 anos com a Prudential. É diferente de um seguro de banco que o cara está batendo a meta, não desmerecendo, tá? Em gênero, número e grau. A pessoa te acompanha. E eu já vi, porque eu já treinei alguns life planners, um dos mais ranqueados e melhores, a entregarem um cheque para a família no falecimento do ente querido, do segurado. Foram lá, estavam lá entregando, claro, depois de toda aquela situação, mas estavam lá para poder confortar com o investimento que foi feito para aquele momento. Então, assim, é disso que a gente está conversando aqui. É muito mais altruísmo,
é muito mais essa autenticidade que a gente precisa libertar de dentro da gente, parar de ser tão técnico, tão mecanizado e poder ser desprovido disso, sabe? Dessa blindagem que a gente tem, de tanto autoconhecimento. Às vezes as pessoas estão encharcadas de autoconhecimento, elas não sabem nada sobre elas, e elas não sabem o potencial que elas têm dentro de uma equipe como a tua, ou nossas aqui, de atuação. Então, é isso que eu enxergo. E quando a gente fala aqui desse diretor esquecido, do networking, eu provoco vocês para isso aqui, ó. Tá bom, Nilton, mas como assim, ó? O papel do networking é muitas vezes negligenciado, apesar dos imensos benefícios que ele pode trazer para uma organização, e se você estiver numa posição de conselho lá dentro. Eu queria só avançar um pouco, se vocês me autorizam, nos slides, e eu gostaria de, Seixas, com a tua permissão, eu vou mandar isso para você, o PDF dele aqui na íntegra, tá? E alguns outros materiais, dentro do que eu tenho em Network, NetWeaving, né? Se fizer sentido, do que eu tenho aqui nos Estados Unidos também, né? Até com o próprio Mike, enfim, alguns materiais. E eu acredito que isso vai potencializar demais cada encontro teu, cada rodada dessa, né, do Heroes aqui. Eu queria só chegar no slide final, até pelo nosso... Inclusive, a gente tem um dos nossos valores aqui, é a pontualidade, né, de compromisso com o tempo do nosso cliente. Então, se a gente puder respeitar o 9 horas, eu agradeço muito. Não, vai ser com certeza. Eu vou interromper o compartilhamento só para avançar com os slides, onde eu quero chegar, Tá bom. e mostrar a vocês aqui, tá? E aí eu acredito que faça todo sentido dentro do que eu me proponho a poder dividir aqui, né, com grandeza. Deixa eu ver aqui se já está lá. Espera aí. Isso é para quem está muito habituado a usar o Zoom. Quando vem para cá, apanha. Eu apanho toda vez que eu vou pro Zoom. Lá, ao contrário. Então a gente tem uma troca aqui, tá vendo? Ó, o que eu acredito? Até no último encontro, o Rodilson está aqui com a gente, não tá? O Tuco tá aí, ó. Um amigo que estava até no Board Series, né, que acabou virando um amigo meu, eu não conhecia, ele veio através do Board Series, e ele chamou isso aqui que eu fiz de mandala. Falou, cara, essa mandala aí faz todo sentido, ele tem uma experiência absurda em conselho. Você lembra, Rodilson? Lembra, né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, isso aqui foi uma descoberta que eu depois contratei uma equipe multidisciplinar. Eu lancei em 2010, lancei, entre aspas, tá? A Camila sabe, eu lancei, entre aspas, né? O pessoal que vê, nossa, um baita produto, tá patenteado, tá registrado, tá todo direitinho. A gente trabalha gaps comunicacionais, relacionais e atitudinais. Então, quando eu falo lá, network e netweave são habilidades que possuem um conjunto de competências para serem desenvolvidas plenamente. Quando você trabalha nessa mandala aqui, nessa esfera, das 6 super habilidades, você vai encontrar um potencial incrível. Cada habilidade dessa tem, aí você vê, uma estrutura de 6 competências de estruturação. Isso a gente aplica nas universidades corporativas das empresas. Academias de liderança, programa de desenvolvimento de liderança, PDG, lá o que seja, PDI. E para dentro dos conselhos também. Porque muitas dessas competências são faltantes, muitas dessas habilidades, melhor dizendo, elas são faltantes no dia a dia. E quando você acerta, por exemplo, o influenciar, o que a gente fala? Potencializa o teu poder de persuasão, a sedução, a tua oratória, trabalha as questões de retórica, vencimento de objeções. Você sabe realmente abrir e expandir a tua ideia, e você dinamiza isso com essas defesas que a gente faz das competências. O escolher, por que é escolher? Porque não existe mais o verbete, administração do tempo. Quem usa está usando errado, tá? Já que a gente está num conselho master aqui, Seixas, está usando o verbete errado no tempo. Você faz escolhas no tempo. Você administra papéis no tempo e não o tempo. O tempo, ele tem uma carga útil de vida e você não recupera tempo perdido. 24 horas. É sempre creditado para você. Então, nas escolhas, a gente usa 3 ferramentas, o mapa, a bússola e o relógio, que dão exatamente o quê? A estruturação de você priorizar o seu tempo. Sair daquele circuito vicioso de urgente, né, de coisas imediatas que eu preciso resolver, usando de forma inteligente a matriz do tempo,
do Eisenhower, né? Que foi o 34º presidente americano, que lá no Dia da Defesa, ele foi e fez a trilha para que a força aliada vencesse o nazismo. Usando o quê? Urgente, importante nos papéis e trabalhando o circunstancial. Isso que a gente vê no escolher, que é a habilidade. Bom, outras duas ali, bem rapidamente, o escutar e o conversar, que aí promove o quê? Grandeza, escuta, não seletiva, mas uma escuta realmente preocupada, desejosa em entender. Uma escuta on, não off. Porque quando a pessoa senta para nos dar o feedback, né, a gente gera um feed creu, literalmente, me perdoem, mas tá ali só para cobrar, brigar com a pessoa, e não é isso. A pessoa está abrindo o coração, um momento para você poder ali ligar de humano para humano, aumentar esse elo. E, Newton, uma coisa que eu faço nos feedbacks eu não me acho bonzão. Eu peço também um feedback da pessoa. Perfeito. É isso né? aí. E outra coisa, feedback é obrigado. Né? Você dá um obrigado ao feedback, não você questiona. Às vezes você pode perguntar sobre dados. Tá, deixa eu entender um pouco melhor. Em que situação que eu fiz isso e que aconteceu isso? Isso aí é válido. Agora, questionar e não agradecer um feedback um pensamento que não é o mais adequado, na minha visão. Não é. As conversas voltadas a resultados, assertivas, direcionadas, genuinamente preocupadas, né, com o que você está transmitindo. E a gente potencializa o quê? Uma negociação tropicalizada, né? Modelo de negociação, e da liderança participativa. Isso não é nenhum pitch de vendas, muito longe disso, tá? Por favor, não entendam isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, essas 6 superabilidades, ou Seixas, elas passam a estar dentro do teu universo, a partir desse momento, dentro dessa minha entrega. Eu quero que você possa usar nas estruturas dos teus pilares, né? Dentro do CRO Academy, da melhor forma com teus membros. E é um orgulho participar com você aqui, tá? O que eu queria dizer que existe isso aqui, né? A gente está conversando, uma conversa muito mais espiritual, né? Humanizada, do que técnica. Uma técnica é importante. Uma coisa que eu sempre veio comigo, mas nesse último ano que eu fiz todas essas transformações na minha vida, foi uma coisa que eu vou ensinar também na minha imersão, que é o corpo e a mente, né? E o corpo lidera a mente. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço no dia, treino, né? Ter um corpo mais forte. E, incrivelmente, a minha mente funciona muito melhor ao longo do dia. Então, você pensa que o treino de musculação e o treino de cardio, que, na verdade, eu preferi que seja um esporte, que eu gosto, essas 2 horas, para mim, são tão sagradas, porque, primeiro, me dá um prazer enorme, por conta de dopamina, tudo né, que faz com que você libere. Mas isso é a verdadeira produtividade. A tua mente funciona 10 vezes mais, 10 vezes melhor ao longo do dia. E aí você não precisa trabalhar 10 vezes mais, porque, incrivelmente, você vai ser mais efetivo, mais eficaz, mais obter tudo que você está falando. Então, eu aprendi, de novo, parece simples, todo mundo fala que isso é importante, mas ninguém sabe utilizar da maneira mais adequada, e isso também eu passo muito como meus valores. Depois eu te mostro, Newton, umas fotos de antes e depois, para você ver isso. E também todo desprezo sobre a efetividade da medicina hoje. Né? Tem muito preconceito que eu tinha sobre medicamentos, sobre principalmente hormônios, que hoje eu resolvi encarar e tem uma relevância muito grande na minha vida hoje. E eu vou incorporar você como caras de emoção, caras de humanos, mas também médicos aqui no programa, para pelo menos eu mostrar o que está sendo válido para mim, o que está dando certo para mim, e quem quiser usufruir disso vai estar com os melhores médicos também do Brasil. Bacana, Seixas. Sabe o que significa isso que você acabou de falar?
a força de um testemunho puro. Falou do coração. Falou exatamente o que você vive. A gente está cansado hoje de personagens, né, nas mídias sociais, gente que mostra uma aparente realização, mas que a vida dela é frustrante. Eu tenho uma frase que eu admiro muito que fala que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso. Né? Você pode ter rios de dinheiro. Eu conheço amigos trilionários, estou aqui, fui convidado ontem para uma mansão, andei de Ferrari, não fotografei porque as pessoas estão tão preocupadas em filmar tudo o que fazem que elas perdem os bons momentos de poderem estar reunidas de verdade, genuinamente, com pessoas. Eu não estou lá interessado no carro deles, não é nada disso. Eu estou fazendo coisas que vibrem em conexões que possam positivar oportunidades no futuro. E ninguém pensa que é por interesse. Se você fala, Newton, eu tenho uma oportunidade aqui de um projeto que eu quero levar para os Estados Unidos. Eu tenho uma porta de entrada para poder fazer isso por aqui. Só basta conexões, entendeu? E quando você está com pessoas ricas, é muito provável que essas pessoas sejam incríveis. Muito. E é muito improvável, e quem tem uma crença limitante acha que as pessoas ricas são pessoas que ganharam porque não pagam imposto, são pessoas que ganharam subindo em cima dos... E eu abomino esse tipo de pensamento. Então, eu quero estar, sim, com pessoas ricas. E a maioria das vezes que eu estou com essas pessoas são pessoas incríveis. Então, eu não tenho mais esse problema. E mais uma coisa que eu queria mencionar aqui, até para ficar gravado, né, é que a questão do projeto social, né, da genuinidade, do filantropismo. Eu tinha uma coisa interna dentro de mim que eu era um cara que não era um cara do bem, no sentido de não participar de um projeto, de ser voluntário em um projeto. Só que o que aconteceu, Newton? Eu descobri que eu não era o meu momento. Cara, vinha para mim projetos que não faziam sentido para mim naquela época. Por exemplo, aquele que a gente conhece muito de palhaço, né, no Hospital do Câncer. Tá? Cara, eu não me sentiria bem nunca sendo isso. E eu preferi não me forçar a esse papel, né? A esse papel. Nesse momento, acabou que eu, falando com pessoas incríveis, né, me apresentaram um projeto que hoje eu me identifico, que é o Amigos do Bem, que tem a ver com extermínio da fome no Nordeste e tudo mais. E, putz, mas as coisas vêm também no seu tempo, né? Às vezes a gente vê que não tem uma vida plena de saúde. Cara, mas você tem uma consciência que saúde é importante? Então, vai focando aos pouquinhos que em algum momento isso vai vir. Projeto voluntário, filantropia, isso é importante. Cara, coloca ali, né, e dá uma sementeada ali de vida, que daqui a pouco vai vir no seu tempo. Não se também coloca uma pressão muito grande, porque você não está fazendo tudo que você deveria fazer ao mesmo tempo. Eu vejo isso. Não, perfeito o que você está falando. E hoje, inclusive, eu tive uma reunião com um cara da Copa Energia, que é um dos diretores, num conselho de board, e quem entrou na hora da reunião, rapidamente, para dar um oi para ele, Rodrigo Faro. Caramba! Então, você vê, não tem aquela lei do Kevin Bacon, né, que a gente está separado de 6 pessoas no mundo, nas conexões. Sim. Por exemplo, eu já tive num evento com o Barack Obama e com a Michelle Obama. Não cumprimentei o Barack, mas apertei a mão com as 2 mãos com força, né, abraçando as mãos da Michelle Obama de forma respeitosa no evento. Então, o que me separa do Barack é uma pessoa. E o que me separa de vocês entre eles é exatamente essa constelação de relacionamentos humanos que provocam exatamente coisas maravilhosas. Então, a gente se despreocupa fisicamente, não que não seja importante, tá? Momentaneamente das nossas crises, das nossas diferenças, da escassez, e a gente começa a pensar em abundância. Oceano azul, sair do vermelho, está brigando no vermelho, e aí tem uma oportunidade no azul imensa. É colocar isso em prática. Eu queria te agradecer com honra, tá, Seixas, pela tua iniciativa desse grupo.
O que eu puder contribuir aqui, você pode contar comigo de verdade, tá? Não é da boca para fora, eu estou sendo bem honesto. Gostei de te conhecer, quero te conhecer quando voltar ao Brasil. Vamos pro Rio, vamos pro Rio. Tem que ser no Rio. Ah, tem que ser no Rio? Não tem problema, eu vou ao Rio também. Vamos aproveitar. Mas se você está no Itaim Bibi, eu volto para o Itaim Bibi, porque eu moro no Morumbi, do lado do estádio de São Paulo. Do lado, né? Vamos aproveitar para ser no Rio. Mas é bom, é bom. O Rio é maravilhoso. Mas assim, eu queria agradecer a vocês, uma honra estar por estar com cada um de vocês aqui. Mais uma vez o Rodilson, por essa aproximação. Eu espero criar alguma esfera com vocês de relacionamento, e o que vocês precisarem que esteja à minha altura para a gente poder viabilizar, contem comigo. É isso que eu falo. Estamos juntos, bons ventos. Só um pouquinho, Camila. Eu criei, Newton, eu sou fã do Jeff Bezos, né? Depois, principalmente, que eu trabalhei lá. E ele tem a loja do tudo, né? Que é a Amazon. Já ouvi falar. E eu pensei para mim o seguinte: por que eu não posso ser o vendedor do tudo? Por que eu não posso vender tudo que eu acho que é interessante e que eu compro, principalmente, e que eu posso fazer indicações? E a maluquice minha, eu implementei, Newton. E eu quero oferecer aqui para vocês todos, né, que eu já participo disso. Eu criei um contrato, que é um acordo de networking profissional, que basicamente, Newton, eu ofereço os meus serviços e eu entendo o serviço de vocês, e se a gente tiver alguma derivação de uma indicação que for fechado, a gente tem um acordo ali nesse contrato, que 5% do total do contrato ele é revertido como um comissionamento. Então, eu implemento isso com todo mundo que eu gosto, com todo mundo que eu admiro, e no CRO Academy eu vou entender todo mundo e vou sugerir para que todo mundo, a gente feche esse acordo, e isso já está gerando dinheiro, Newton. Assim, e é muito legal o cara agradecer você por uma indicação e você ganhar dinheiro com isso, porque eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma crença limitante de achar que eu estou fazendo isso e eu estou me beneficiando. Não, eu estou me beneficiando, e não tem problema nenhum em ganhar dinheiro beneficiando as pessoas, né? É até uma coisa, que é uma crença limitante que eu não tenho nada, né? Então, isso já está gerando negócios e as pessoas estão satisfeitas, e as pessoas falam o seguinte: pô, André, me indica mais, né? Em vez de falar, pô, tá ganhando dinheiro às minhas custas. Cara, é maravilhoso isso. É maravilhoso, por exemplo, eu estou escrevendo um livro agora e tem uma pessoa que falou, pô, eu quero escrever um livro também. Tá bom, vou te indicar meu ghostwriter. Ah, putz, estou ferrado com imposto aqui. Tá bom, eu pago o menor imposto do Brasil, vou me indicar meu contador. Cara, isso é maravilhoso. Entendeu? E eu consegui implementar isso, Newton. Isso que eu acho que é uma genialidade. Eu peguei um advogado, falei, implementa isso aqui. E aí a gente pode ser parceiro de negócio de imediato dessa forma. Eu conhecendo um pouco mais você conhecendo um pouco mais o que eu posso fazer. O Tuco também já sabe disso. O Lourenço não sabe, a Alisson sabe, a Camila sabe. Sobre como a gente, de imediato, a gente já pode ser um parceiro de negócio através de implementação de assinatura de um acordo e, posteriormente, uma reunião para entender um pouco mais como funciona o serviço de um e de outro, para a gente poder ter uma assertividade na indicação. A gente funciona assim, eu aceito, tá? Eu aceito participar. Eu sempre fui um defensor disso nos clubes. Quando chegaram no Brasil do BNI, do Recomendo, do Alexandre, eu falei... Não, o BNI não pode ganhar dinheiro, eu não gosto. Eu sei, mas faz alguma coisa desconectada com esse problema, que você vai ter uma multiplicidade de abundância absurda. Sim. Eu tenho gente que me indica, só para testemunhar isso junto com você, há mais de 8 anos. Eu fechei com o Grupo Mateus um contrato de 2,5. Pode ficar registrado aqui que não tem problema nenhum. Isso eu tenho um acordo com eles. 2,5 entraram no IPO da Bolsa em 2020, no meio da pandemia. No meio do olho do furacão da pandemia. No Maranhão, fui dar treinamento junto com uma equipe. Juntei amigos, Dom Cabral,
pessoal da Dale Carnegie, Falcone, pessoal da FGV, foram fazer as entregas lá comigo. Entraram no IPO da Bolsa faturando quase 6 bi. Um trabalho de 6 meses. Então, assim, gente, conexão. Ah, e outra, a pessoa que me indicou foi o único negócio que ela ganhou no ano. E ela não me cobrou, ela não falou, não quero ganhar por isso. Eu peguei, eu lembro até hoje, eu levei isso dentro de um envelope pardo, parecia até negócio de entrega de mensalão, mensalinho, sei lá o quê. Levei para o restaurante e dei a ela dinheiro. Claro que ela gerou nota fiscal depois e tudo, mas foi uma surpresa para ela, porque ela falou assim, fui impactada, mas ela já me recomenda há 8 anos. E eu não faço força para isso, mas ela entende bem o que eu faço nesse 1 a 1, e a gente tem entre nós hoje, né, um documento assinado. E outra coisa, só para fechar, depois desse cliente, eu tive mais 3 clientes vindos disso. E adivinha o que eu fiz? Eu paguei comissão para ela. Ela falou, mas não veio através de mim. Eu falei, mas eu não teria o cliente. Se não fosse através de você. Aquilo foi um trabalho nosso, da Fator, mas veio através de você. Mais do que justo você receber. Eu penso assim nesse ganha-ganha que vai gerando essa vibração. Eu te parabenizo por você pensar desse jeito, Seixas. E quem está aqui com a gente, sinceramente, porque é raro. E é bom os raros estarem juntos, sabe? Isso faz diferença no mundo. Mas a gente tem que democratizar isso para todo mundo, para ter um mundo melhor, cara. Concordo. Pode contar comigo na corrente do bem. Camila, fecha, por favor. Considerações finais e lembretes aqui. André vai fazer as honras da nossa fotinha. Aí você me passa na cabine, eu vou fazer um textinho ali, colocar na comunidade. Vocês podem reagir ali com o símbolo que a gente está usando ali, que é a estrelinha. Quem puder abrir câmera, abre. É bem-vindo. Pessoal, só hoje eu vou ficar sem câmera, tá? Mas peço tá bom, Fábio. Mas o importante é que você está aqui. Você é cliente, você pode tudo. Parabéns aí, porque realmente foi sensacional aí, ó. Obrigado, Fábio, Lourenço, Alisson. Quando o Alisson abriu a câmera, eu tiro aqui um print. Vou abrir, peraí. É que é a correria, né, para arrumar cabelo. Vou botar a camisa aqui. Bota o blazer. Bota o blazer. Não tira o blazer. Peraí. Obrigado, Nilton. Obrigado a todos.